Oi. Bom, você já teve vontade de ser um químico? Agora você pode, no jogo Mestre da Orgânica no Laboratório, ou simplesmente MOL. Nesse jogo, você e seus amigos assumem o papel de químicos que pesquisam pelas melhores formas de sintetizar as mais diversas substâncias. MOL é um jogo para 2 a 6 jogadores que competem por recursos para seus laboratórios, onde produzem substâncias orgânicas da forma mais eficiente possível. Cuidado, hein? Os outros jogadores também esperam pelos melhores resultados, então fique de olhos abertos. Cada jogador vai sortear um produto principal a ser extraído: biodiesel, sabão ou ácidos graxos. Para garantir que você tem tudo para jogar, vamos conferir. Temos 12 tabuleiros, os verdes são de produção e os vermelhos são de extração. Você também recebeu 49 cartas. As verdes representam cartas de ação, as pretas são cartas surpresa, as azuis escuro, cartas de modulador termodinâmico, as laranjas, cartas de reagente e as azuis, cartas de produto principal e o D100. Claro, não se esqueça dos marcadores de mols. Nós recomendamos que utilizem grãos como marcadores. Qualquer coisa, menos MMs. Bom, agora vamos começar os experimentos. Não esse tipo de experimento, esse experimento. Vamos organizar algumas coisas. Primeiro, o baralho de compra. Junte todas as cartas: verdes, pretas, azuis escuro, laranjas, em um único monte, embaralhe e coloque na mesa virado para baixo. Em seguida, coloque todos os marcadores de mols em um pote. Finalmente, embaralhe as cartas azuis e distribua uma para cada jogador. Agora, com tudo organizado, vamos montar nossos laboratórios. Pegue os tabuleiros de produção e de extração referentes ao seu objetivo. Depois disso, cada jogador deve comprar 3 cartas do baralho de compra. No MOL, utilizamos o D100. Ele consiste em 2 dados de 10 faces. Um desses dados representa a casa das dezenas e o outro das unidades. Por exemplo, nesta rolagem, o valor obtido foi de 72. A única exceção a essa regra ocorre quando o dado das dezenas mostra a face 00 e os das unidades a face 0. Nesse caso, o resultado é 100 e não 0. Agora vamos escolher o primeiro jogador. Aquele que obtiver a menor pontuação no D100 será o primeiro a jogar. O jogador então começa o seu turno, que consiste em 4 fases: comprar uma carta, usar uma carta, realizar uma etapa de extração e por fim rolar o D100. Após completar as 4 fases nessa ordem, passa-se a vez para o jogador à sua direita. Esse ciclo se repete até que o jogador tenha extraído 9 mols de seu produto principal. A primeira fase do turno consiste simplesmente em comprar uma carta do baralho de compra. Caso o baralho de compra se esgote durante o jogo, basta pegar as cartas da pilha de descarte e as embaralhar para formar um novo baralho de compra. Na segunda fase do turno, o jogador deve obrigatoriamente escolher uma carta de sua mão para jogar. A carta pode ser utilizada em seu laboratório ou de qualquer outro jogador. Seu efeito ocorre imediatamente e ela é descartada, a menos que seu efeito seja duradouro.
apenas a última carta que foi descartada pode ficar à mostra. Caso o jogador escolha jogar uma carta de reagente, adicione o número indicado de marcadores de mols na área correspondente do tabuleiro de reação, no seu ou no de outro jogador. Se a carta jogada for um modulador termodinâmico, coloque-a sobre o laboratório de sua escolha. Caso já tenha uma carta com efeito contrário no laboratório escolhido, elas se anulam e são descartadas. Isso ocorre com as cartas de pH e temperatura. Mas lembre-se, tais cartas são extremamente importantes, pois modificam a chance de uma reação química acontecer. Os moduladores termodinâmicos, que favorecem uma reação, adicionam 5% à taxa de conversão, enquanto que as cartas que prejudicam subtraem 5% dessa taxa de conversão. Há também a possibilidade do jogador usar qualquer carta para obter um marcador de mol correspondente a um reagente de sua escolha. Esse marcador deve ser adicionado na área correspondente do tabuleiro de reação. Ignore o efeito da carta e a descarte. Na terceira fase do turno, que é a fase de extração, caso seja possível e assim deseje, você pode começar a realizar a extração de seu produto principal. Assim, mova qualquer quantidade de mols para o topo da coluna de extração. Se já tiver começado a extração em uma rodada anterior, você pode mover os mols um quadro para baixo na coluna de extração. Ao finalizar, coloque os mols extraídos na área de produto obtido do tabuleiro de extração. Lembre-se, não se pode realizar simultaneamente duas extrações em uma mesma coluna de extração. Para acelerar esse processo, você pode utilizar as cartas de equipamento, que são o filtro e a centrífuga, dependendo do seu produto principal. Por fim, na última fase do turno, se seus reagentes estiverem em proporção estequiométrica, você deve rolar o D100 para saber se a reação química ocorre. Se o resultado do D100 for menor ou igual à taxa de conversão, a reação ocorre e o jogador move os marcadores de mols dos reagentes produzidos para a área de produto principal do tabuleiro de extração. Se o resultado do D100 for maior do que a taxa de conversão, a reação não ocorre. Lembre-se, no caso de uma reação reversível, como a de produção de ácidos graxos, você também deve rolar o D100 caso tenha produto principal em proporção estequiométrica. Nesse caso, se o resultado do D100 for maior do que a taxa de conversão, o produto principal é convertido de volta em reagentes de acordo com a equação química. A taxa de conversão correspondente à taxa de conversão inicial, modificada pelas cartas de modulador termodinâmico. O jogo acaba quando o jogador consegue produzir e extrair 9 mols de seu produto principal. Ao jogar a carta de ação Quebrou a Centrífuga, você obriga um outro jogador à sua escolha descartar a carta de ação centrífuga presente em seu laboratório. Caso haja mols em sua coluna de extração rápida, eles devem ser movidos para a área de produtos no tabuleiro de extração. A carta de ação Quebrou o Filtro tem um efeito semelhante, ou seja, força um jogador a descartar a carta de ação Filtro. Contudo, nesse caso, os mols presentes em sua coluna de extração também devem ser descartados. A carta de ação, você ganha uma aposta no laboratório, troca as cartas com o jogador, permite que você troque todas as suas cartas com o jogador de sua escolha. Com a carta de ação, jogue novamente, você ganha um turno extra, imediatamente depois do seu atual. A carta de ação, projeto de pesquisa aprovado, permite que você escolha uma carta da pilha de descarte ou do baralho de compra. Ao jogá-la, você deve primeiro selecionar de onde irá retirar a sua carta. Somente após essa escolha, você pode olhar todas as cartas presentes na pilha escolhida e selecionar a carta desejada, mostrando-a em seguida aos demais jogadores. Após todos visualizarem, você pode levá-la à sua mão. Se o baralho de compra foi escolhido, embaralhe novamente. Já se a pilha de descarte foi escolhida, não é necessário embaralhá-la. Seu turno não acabou ainda. Em seguida, jogue mais uma carta. A carta de ação Apoio Institucional funciona de maneira semelhante.
Porém, a nova carta deve ser obrigatoriamente retirada da pilha de descarte. Mas atenção, com essas cartas, você pode obter apenas cartas de reagente, carta de modulador e as cartas de ação centrífuga e filtro. Com a carta de ação, sabotagem, faz com que um outro jogador de sua escolha perca seu próximo turno. Ao utilizar a carta de ação espionagem, você rouba de um único local do laboratório de seu alvo, exceto do produto obtido, todos os marcadores de mols de qualquer substância. Esses marcadores de mol devem ser colocados na área de reagente ou produtos de seu tabuleiro, caso a substância roubada esteja envolvida em sua reação. Caso contrário, simplesmente descarte tais marcadores de mol. Calma, já estamos terminando. Agora vem a carta de ação mais temida do jogo, o experimento catastrófico. Com ela, um jogador de sua escolha descarta todos os marcadores de mols das áreas de reagentes e produtos de seu laboratório. Ah, sim, como poderia me esquecer das cartas surpresa? Elas podem ser jogadas a qualquer momento, mesmo que não seja seu turno. Após realizar seu efeito, descarte na pilha de descarte e compre outra carta do baralho de compra. A carta surpresa anti-sabotagem, você anula os efeitos das cartas de ação, sabotagem ou espionagem. A carta surpresa joga o dado novamente, pode ser usada por qualquer jogador. Bom, agora podemos começar o experimento. O jogo. Caso ainda tenha dúvidas, o instrutor está aí para ajudá-lo. Além disso, junto com as cartas marcadores, tabuleiros e dados, será entregue uma cópia do manual do jogo. Você também receberá um guia rápido onde encontrará informações sobre a estrutura dos turnos e ações possíveis. Vamos abotoar os jalecos e colocar os óculos de segurança e iniciar o mol.